Olá, crianças! Olá, mamães e papais! Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui, gravei esse vídeo para explicar para vocês sobre as atividades da semana passada, do dia 18 do 2 a 2 do 3, tá? As atividades daquela semana lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa listinha de materiais. Eu acho que alguns não receberam, outros receberam, tá? Eu mandei essa listinha, né? Eu deixei para xerocarem para mim essa listinha, eu só não sei se eles fizeram da forma correta. Eu pedi 100 folhas de papel sulfite, lápis grafite, borracha, lápis de cor, régua de 30 centímetros, cola e 2 cadernos, tá? Isso para as crianças já terem aí guardado, porque nós vamos usar. É claro que vocês não vão mandar para mim, apenas vocês vão mandar as 100 folhas de sulfite, porque nós estamos usando muito para imprimir as atividades, tá? Então 100 folhas de sulfite vocês podem mandar. O restante é para ficar em casa para as crianças usarem até voltar às aulas, tá? E aí eu quero explicar para vocês aqui, ó, que essa folhinha é o roteiro das atividades, né? Então aqui tem os dias que as crianças têm que fazer cada atividade. Então, ó, no dia 18 e 19, quinta e sexta-feira, é uma atividade só, porque ela é um pouquinho maior. É essa atividade do cachorrinho samba, tá? E aí as crianças vão fazer o cabeçalho, vão colar a folhinha no caderno, tá? E vão responder as questões sobre o texto no caderno, só as respostas no caderno, tá? Então, olha lá como é que é, ó. Aqui eu tenho esse textinho, cachorrinho samba. Vocês vão ler, as crianças vão ler, vocês, se puderem, ajudem elas na leitura, tá? E aí eu tenho aqui um vocabulário de algumas palavras do texto, tá? Adorou, gostou muito, distinguir, reconhecer, espetadas, endurecidas e véspera, dia anterior. Então aqui eu tenho algumas palavras e os seus sinônimos, tá? E aí aqui eu tenho as perguntinhas sobre o texto. E aí essas perguntas as crianças vão responder no caderno, tá certo? São todas sobre o texto. E aqui eu tenho um estudo de palavras, tá? Nesse estudo de palavras, aqui nesse primeiro exercício, letrinha A, tem que mudar a palavra que está em negrito por um sinônimo. O que é um sinônimo? É uma palavra, é uma outra palavra que tem o mesmo significado. A palavra é diferente, mas o significado é igual. Então, por exemplo, o cachorrinho samba sabia reconhecer a voz dos donos. As crianças vão reescrever essa frase no caderno, mudando essa palavrinha por um sinônimo. Então, o cachorrinho sabia identificar a voz dos donos, né? E depois, Samba gostou muito de Dona Maria. Samba adorou Dona Maria. Quando estava contente, Samba ficava com as orelhas em pé, endurecidas, né? Então, aqui a gente pode trocar, ó, espetadas, né? Aqui no próprio vocabulário a gente já até tem os sinônimos. Vocês podem usar, tá? Espetadas. E aí, siga o modelo. O sambista dança samba. Então a gente vai fazer aqui, ó, depois para responder no caderno, seguindo esse modelo, ó. O cuida dos dentes. Então aqui o que eu vou ter que escrever? O dentista cuida dos dentes, né? O conserta sapatos. O sapateiro conserta sapatos. Tá? Então, isso que é a atividade dos dias 18 e 19, que foi dos dias 18 e 19, tá? Como eu estava afastada, não consegui gravar esse vídeo com essa explicação para vocês. E aí agora eu vou dar um tempo para vocês terminarem essas atividades, ok? Então aí depois dessa atividade, aqui são os probleminhas, tá? Os probleminhas vocês vão responder na folha e depois que responder na folha, vai colar no caderno a folhinha dos problemas. Lembrando que aqui eu tenho que, antes de tudo, fazer o cabeçalho, colocar a data que tá aqui no roteiro, tá? Aqui na atividade do cachorrinho samba, eu tenho que fazer o cabeçalho, colocar essa data aqui, tá? Para essas atividade dos probleminhas, para cada folha, antes de cada folhinha eu tenho que fazer o cabeçalho colocando a data da segunda-feira.
tá certo? Então, sempre antes de cada atividade eu vou fazer o cabeçalho, não pode esquecer, tá bom? É muito importante, porque é uma forma da gente registrar ali o conteúdo daquele dia. E aí, eu vou fazer os probleminhas. E esses probleminhas aqui, todos eles são de adição. Eu acho que não tem nenhum de subtração, tá? Então, eu coloquei aqui um só para mostrar para vocês, ó. Numa loja foram vendidos 108 fogões, 97 liquidificadores e 85 ventiladores. Quantos eletrodomésticos foram vendidos? Então, eu quero saber ao todo a quantidade total de eletrodomésticos. Então, eu tenho que somar tudo. 108, 97, 85. E aí, essa continha vai dar 290. E eu não posso esquecer de colocar a resposta aqui do lado. Foram vendidos 290 eletrodomésticos. Tá? Então, todos os probleminhas, é muito importante eu prestar atenção na pergunta. Ó, quantas garrafas de bebida há ao todo na cantina? Isso quer dizer que eu tenho que fazer uma soma, né? Uma continha de mais. A mesma coisa aqui também, tá? E aí eu coloquei esse outro exemplo para vocês, porque esse às vezes pode gerar dúvida, tá? Então, eu já fiz. Papai vendeu 67 relógios e ainda ficou com 25. Então, aqui pode gerar uma dúvida, será que é uma conta de menos ou uma conta de mais? Olha a pergunta, quantos relógios tinha papai? Né? Então, quanto que ele tinha antes de ele vender os 67? Então, aqui, ele vendeu 67 e ficou com 25, mas a pergunta quer saber quanto que ele tinha antes de vender. Então, o que eu tenho que fazer? Uma soma para saber o total que ele tinha antes da venda. Então, eu vou fazer 67 mais 25, que vai dar 92, certo? E aí, como eu falei, todos esses probleminhas são de adição, né? Só tem que prestar atenção na pergunta para não se confundir, ó. Fomos passar as férias na fazenda. Trouxemos de lá 1,5. Uma centena é 100, mais meia centena é 50. Então, vai dar 150 laranjas, né? 1,5 de laranjas é igual a 150 laranjas. Meia centena de goiabas, 50 goiabas. E 3 dezenas de bananas. Uma dezena é 10. 3 dezenas, então, é o triplo, né? É 30. Quantas frutas trouxemos? Quantas frutas ao todo trouxemos? Então, aqui, depois que eu encontrei essas quantidades, eu vou somar tudo para saber ao todo quantas frutas nós trouxemos, né, da fazenda. Foram 230 frutas e aqui eu coloquei a resposta. Trouxemos 230 frutas. Só lembrando que eu tenho que resolver unidade, dezena e, por fim, a centena. Lembram-se que vocês aprenderam isso? Pois é. E aí, tem esses probleminhas mais para vocês fazerem e tem esses outros dois, tá? E aí, depois que vocês fizerem esses probleminhas, vão observar esses desenhos aqui, ó, e vão escrever embaixo aqui na folhinha mesmo, pode fazer na folhinha. Se não couber, pode fazer a historinha no caderno, escrever no caderno, tá? Observe os desenhos e escreva uma história. Então, aqui você vai observar o que está acontecendo nas cenas e vai montar uma historinha. Pode começar com Era Uma Vez, tá? Era uma vez o dono de um gatinho, né? Que fez o quê? Levou para conhecer o cachorrinho Samba. E aí, o que o gatinho, como que ele se sentiu? Ó, ele ficou com medo do Samba? O que ele fez? Eles se estranharam. E por fim, o que aconteceu? Eles viraram amigos ou não? Né? Então, você vai observar e inventar uma historinha aqui, tá bom? E aí, como eu falei, todas as folhinhas vocês vão colar no caderno, tá? E se precisar escrever alguma coisa, né, no caderno, escreve embaixo, tá? Como, por exemplo, a historinha aqui, vocês podem tanto fazer na folha, se tiver espaço, quanto no caderno. E aí, depois vocês têm essa atividade que é o Fique de Olho. Observe as figuras e escreva o nome delas em ordem alfabética. Na verdade, aqui, ó, vamos só voltar lá no roteiro para a gente dar uma olhada. Fique de olho. Que é essa atividade aqui do dia 24. Fique de olho, autoditado, ordem alfabética. É um autoditado porque vocês vão observar as figuras e vão escrever o nome delas,
tá? Na ordem alfabética. E depois que vocês fizerem a folhinha, vocês vão colar a folhinha no caderno e vão formar 5 frases com algumas dessas palavras aqui que vocês vão escolher, ó. Com algumas dessas imagens que vocês vão escolher, tá? Primeira coisa, eu vou fazer a folhinha, né? Então, aqui eu já dei um exemplo. Aqui eu tenho uma escada, então, escada começa com E. Então, eu vou escrever aqui. Depois, janela começa com J. Vou escrever aqui. E morango com M. Escrevi aqui. Zebra com Z. Escrevi aqui. Então, vocês vão observar as figuras e escrever o nome delas em ordem alfabética. Tudo bem? Depois disso, vocês vão lá no caderninho, vão pegar 5 palavrinhas dessas que vocês escreveram e vão formar 5 frases, tá? 5 palavrinhas, 5 frases, ok? Uma com cada palavra. E depois, na próxima atividade, essa daqui é para completar o texto com essas palavrinhas que estão nesse quadro. E o texto se chama O Leão e o Ratinho. Então, tem que ler o textinho com bastante atenção e completar com a palavra que completa corretamente aqui o textinho, para o textinho ficar com sentido, tá? E aqui a gente tem um pequeno vocabulário, né? Estacou é a mesma coisa que parou. Deslindar-se, a mesma coisa que soltar-se, certo? E ao finalzinho, a nossa última atividade é essa daqui. Era uma vez um coelhinho, din-din, né? Então eu tenho esse texto. Vocês também vão colar essa folhinha no caderno, tá? Antes fazer o cabeçalho, depois colar a folhinha, tá? E aí aqui vai ler o textinho e responder no caderno todas essas questões. O entendimento do texto, que tem 5 questões, e o estudo das palavras, que tem 3 questões. Só resposta no caderno, tá? Não precisa copiar porque já tá na folhinha. Então aqui são perguntinhas de interpretação sobre o texto e aqui o estudo das palavras. Aqui eu nem vou comentar aqui do entendimento do texto, porque vocês têm que ler. Se ler, responde tranquilamente. Se tiver dúvida, é só me perguntar, tá bom? Então, estudo das palavras. Copie as palavras ligando as que têm o mesmo significado. Então, aqui eu tenho palavras de um lado e palavras de outro. Eu vou ligar as palavras que são sinônimas, ou seja, são palavras diferentes na escrita, mas que têm o mesmo significado, significam a mesma coisa. Encantador. Eu vou ligar com amável, porque encantador é um sinônimo de amável, tá? E vocês vão fazer assim com as outras. Só respostas, tá? No caderno. E aí aqui, as palavras que possuem o mesmo significado são chamadas de sinônimos, tá? 2. Ser amável é o mesmo que ser agradável ou briguento? Ser amável é bem diferente de ser briguento, né? Uma pessoa que é briguenta, ela não é amável. Então, ser amável é o mesmo que ser agradável, né? 3. Copie as frases, completando com as palavras do texto. Então, aqui vocês vão copiar as frases e vão lá no texto procurar a palavra que está faltando aqui na frase, ó. Din-din sabia. O que ele sabia, ó? Vamos procurar aqui. Ele sabia conquistar as simpatias. Então, a palavrinha que falta aqui é conquistar, tá? Então, eu tenho que ir no texto para completar as minhas frases aqui. Certo, pessoal? Então, essa é a explicação daquelas atividades da semana que eu estava afastada. Eu espero que tenha ficado mais claro e qualquer dúvida, me chamem que eu respondo para vocês assim que possível. Tá? Lembrando que eu costumo responder na parte da tarde, porque na parte da manhã eu trabalho em outra escola, tá? Então dificilmente eu vou responder, mas assim que possível eu respondo para vocês. Beijos e até mais!